Olá pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês e que principalmente estejam em casa, né? Bom, gente, acabamos de passar da nossa primeira avaliação, né? Foi feita aí de uma maneira que a gente não estava esperando, que a gente não tinha se planejado, mas fizemos, né? E de antemão já queria parabenizar vocês aí pela nota, né? A maioria foi nota aprovativa, então é sinal que o trabalho está funcionando, né? Gente, nesse momento de distanciamento social, eu já aproveito até o ensejo aqui para deixar meu recadinho e pedir que vocês continuem em casa. Eu sei que tá difícil, tá chato, é ruim, mas é o jeito, né? Não tem o que fazer. E ficar em casa nesse momento, muito mais do que importante, é um ato de amor, não simplesmente com você, mas com seu pai, com sua mãe, com sua família, com seus irmãos, com seus amigos que você vai poder reencontrar daqui a pouco. E como diz naquele ditado, né? A noite é sempre mais escura, próxima ao amanhecer. Então, se as coisas estão difíceis, é sinal que daqui a pouco tudo isso vai passar e que o dia vai amanhecer, a gente vai ver aquele sol, aquele solzão de novo que a gente era tão acostumado e gostava tanto. Então, vamos focar nisso. Se a gente está passando por uma coisa difícil, vamos focar em caminhar passo após passo, dia após dia e passar por isso logo. Então espero reencontrar vocês daqui a pouco e vamos à resolução, né? Gente, hoje eu trouxe a resolução dessa prova, assim, porque eu vejo que tem muitas pessoas que ainda têm muita dificuldade em fazer uma prova, né? E a coisa que eu mais detectei é a pressa de fazer uma prova. Muitas pessoas passaram 6, 7, 8 minutos com o simulado aberto. Com um quiz aberto. E um quiz de 10 questões, eu esperava que no mínimo você passasse 20 minutos para responder, 2 minutos para cada questão. E não 30, 40 segundos para cada questão, porque praticamente não dá tempo nem de ler, não é? Então assim, primeiro ponto, paciência. Segundo, entrar um pouco na cabeça do examinador do professor. Imaginar o que é que ele está propondo naquela questão. Não simplesmente ler e já sair respondendo qualquer coisa. Então vamos aqui, gente, para a primeira questão. Assim, minha prova está um pouquinho diferente do quiz que vocês fizeram, porque essa é a versão impressa, né? Eu não posso mexer na versão quiz, porque vai liberar de novo para os alunos mexerem, né? Para vocês mexerem, né? Então eu não vou mexer nela lá. Mas é a mesma prova aqui, a única diferença é que aqui as alternativas não ficam mudando, igual para vocês, né? Lá para vocês não ficar A, B, C, D e E, e aqui fica. Só a diferença é só essa. Não reparem a ordem das questões, porque aqui segue um padrão, né? Na de vocês sempre alterava, né? Então a minha primeira questão aqui não vai ser a mesma primeira questão que caiu na prova de vocês. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Então vamos aqui, ó. O cantor Gabriel Pensador, na música Seja Você Mesmo, disse o seguinte sobre liberdade de expressão: a gente pensa que vive no lugar onde se fala o que se pensa. Eu não conheço esse lugar. A gente pensa que é livre para falar tudo o que pensa, mas a gente sempre pensa um pouco antes de falar. De acordo com essa frase dita pelo cantor, pode-se concluir que a liberdade de expressão, apesar de ser importante, não faz diferença nenhuma na obra em si. Nessa primeira alternativa, ele já está dizendo que com liberdade ou sem liberdade de expressão, a obra fica sempre no mesmo, não importa. E não faz sentido essa questão dizer isso, né? Então, letra A totalmente descartada. Letra B. Essa liberdade diz respeito somente ao que a obra representa. Então, digamos que eu faço uma obra, mas, por exemplo, na escola temos 400 alunos, mas só 10 vão poder acessar essa minha obra. Então, minha obra vai ter o mesmo significado, mesmo excluindo 390 alunos? Não vai, né? Então, não faz sentido também essa letra B. Letra C. Essa liberdade de expressão tem influência tanto na obra como em quem vê-la, pois ela pode mudar o aspecto geral da obra. Perfeito! A liberdade de expressão atinge tanto quem fez a obra e quem está a vendo. É perfeita essa letra C. Então, sem dúvida alguma, gabarito letra C. Letra D, só que a critério de dizer que não vimos essas alternativas. Letra D. A liberdade de expressão se tornou um tema relevante apenas na última década.
Será? Só de 2010 para cá a liberdade de expressão se tornou um tema importante? Claro que não, né? Tanto que já se falou sobre tortura, sobre ditadura e sobre boicotarem a liberdade de expressão nesse período. E esse período já passou faz vários anos, 40, 50, 60 anos. Então, errado também. E letra E. Essa liberdade diz mais respeito do que... Aliás, até errei aqui a leitura, perdão. Essa liberdade diz mais a respeito do público do que do autor. Não faz sentido dizer que é isso, porque a liberdade faz mais respeito... Não faz mais respeito a ninguém. Diz igualitariamente que os dois são importantes, tanto a liberdade para o autor, tanto a liberdade para que o público tenha acesso àquilo. Segunda questão. Bom, gente, essa questão aqui, quem errou, dá vontade de eu pegar assim e sair sacudindo, porque o tanto que a gente falou sobre isso, o tanto que debatemos essa imagem, o tanto que debatemos como a arte pode ser influenciada, como a arte pode influenciar como uma ferramenta social, foram muitas e muitas vezes. Então, quem errou essa questão aqui, tô de mal com você. Tem a imagem, né, do ossário lá de Alexandre Ório e o seguinte enunciado na questão. A arte de Alexandre Ório é focada na intervenção urbana, amplamente discutida em sala de aula. Até coloquei aqui no enunciado. Ela foi construída através do grafite reverso. Aí você já sabe, que consiste em tirar um material lá de uma superfície. Letra A. A arte pode se tornar uma forte ferramenta social, mudando a visão das pessoas sobre determinado tema. Perfeito. Aqui para mim está na letra A, lá em vocês tá, na de vocês está em outra alternativa, mas na hora que vocês lessem essa, já era para matar a questão. Moleza assim, tranquilo. Eu tenho até vergonha de ter botado essa questão, de tão fácil que ela tava. E pior que ainda tem gente que errou. Letra B. A arte não pode ser entendida como atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa. Essa aqui é a definição expressa da arte. Só que eu enfiei essa palavrinha aqui, que vocês têm que ter sempre muita atenção com ela. O não. Muito cuidado com isso em questão de prova, em questão de concurso, porque ela pega mesmo. Não, somente, só. Cuidado com essas palavras que dão uma ideia de exclusão, que vocês acabam se prejudicando. Pensa que tá certo, mas não tá, porque tem uma palavrinha ali no meio que acaba com tudo. Letra C. Todas as obras acabam passando as mesmas emoções. Faz sentido todas as obras passar as mesmas emoções? Não faz, né? Porque cada obra vai ser vista de uma forma e interpretada de uma forma, né? Letra D. A arte diz respeito, olha outra palavrinha aqui, ó, somente ao que o autor pensa e não está ligado ao que as pessoas irão pensar ou sentir ao vê-la. Letra E. Em sua descrição prática, a arte sempre vai ser considerado blá 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 blá. Não é sempre, geralmente, mas acontece uma vez ou outra de não ser, né? Então não podemos generalizar. Vamos à próxima. Questão de número 3. Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Newton Nascimento. Tendo esse trecho retirado de uma das muitas frases e músicas do artista Milton Nascimento, pode-se concluir a respeito de acesso e exposição da arte. Bom, essa aqui era uma questão assim que não justificava errar uma dessa. Era só ler, tranquila demais. Então aqui, ó, o que eu vejo em muitos alunos, né, é essa questão da pressa para responder, da pressa para passar por cima assim da questão e ir logo rápido. Assim, se eu tivesse respondendo essa prova aqui, eu demoraria muito mais tempo para fazer essas questões. Assim, é porque eu estou explicando para vocês, eu já leio às vezes assim por cima a alternativa, mas é porque foi eu mesmo que fiz as questões. Então, tenham paciência. O foco é esse, tenham calma quando forem fazer algumas questões. Então aqui, ó, letra A. Nunca, ó, dizendo que o artista nunca terá que se deslocar para mostrar sua arte, né? Ficando o espectador responsável por procurá-lo caso queira. Então o artista bonitão fica só em casa e não precisa mostrar nada para ninguém.
Por exemplo, Gustavo Lima tá lá na mansão dele, ele canta lá mesmo, quem quiser ver, vá lá. Não faz sentido, né? Não, faz sentido agora na época de pandemia, que ninguém pode sair de casa, né? Mas não faz sentido também que as pessoas não poderiam ir lá, né? Então não faz sentido em momento algum. Letra B. Nesse processo é necessário que tanto o próprio espectador como... Não, acabei lendo errado aqui, perdão. Nesse processo é necessário tanto a procura do próprio espectador como o interesse do artista em expor a sua arte. Tá vendo, gente? Como ler rápido, você não entende nem o que é que você tá prestando atenção. É porque eu tô fazendo aqui por causa do vídeo, mas vocês leiam com muita calma. É a dica que eu mais tenho que cobrar de vocês. Então, essa letra B, vou até repetir para quem não entendeu. Nesse processo é necessário tanto a procura do próprio espectador como o interesse do artista em expor sua arte. Perfeito. Os dois são responsáveis pela essa procura. Os dois são responsáveis se essa arte vai encontrar o espectador, se o artista vai ter contato com esse espectador. Então, tanto a procura como a arte devem estar em acordo, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, um circo, né? Eu não vou andar atrás de um circo. Os circos vão atrás das cidades e aí a gente vai. O circo está na cidade e a gente vai lá ver. Letra C. Nesse contexto, apenas o artista deve estar... Apenas o artista. Diz assim, que o artista tem que sair praticamente de casa em casa mostrando a sua arte. Imagina aí, Gustavo Lima, de casa em casa. Não existe isso, né? Não existe. Letra D. Nesse processo, cabe somente, olha a palavrinha aí que eu disse para vocês, somente ao espectador, vou até dar um risquinho nela aqui, somente ao espectador, a busca pela sua obra, já que é ele o interessado. E aqui a letra A é todas alternativas, não faz sentido ser todas alternativas, a gente botei aqui só para encher linguiça mesmo. Quarta questão. Essa questão a gente falou muito sobre ela também. No quiz não tinha como colocar duas imagens, né? Aí eu acabei que não usei essas mesmas imagens aqui das atividades, né? Mas as respostas eram as mesmas. Entretanto, eu usei alguns sinônimos nas alternativas. Mudei, né? Ela sempre estava como certa na letra C, eu coloquei lá para a letra E. Não, aliás, estava sempre na letra C. Aliás, sempre na letra E e eu coloquei lá para a letra C. E tirei a primeira palavrinha da frase e troquei por um sinônimo. Muita gente nem sequer se deu ao trabalho de ler a alternativa, né, a questão e as alternativas. Simplesmente foi lá e marcou a E e partiu para o abraço. Só que eu tinha marcado... aliás, a E não, né? Essa que tá aqui para mim na E, né? Mas para vocês está em outra alternativa lá, porque ficava alterando. E partiram para o abraço. Só marcaram como se já tivesse certo e foram para o abraço, mas infelizmente o abraço foi no vácuo e levaram a queda. Porque essa mudançazinha impactou muito nas respostas que vocês deram, né? Mas muitas pessoas também perceberam, leram e viram que estava fácil, né? Que essas duas imagens lá, que era o grafite e para ter uma pintura rupestre, só que a pintura rupestre não deu para colocar, coloquei só o grafite, falava lá sobre registros, pensamentos e das crenças das sociedades em várias épocas. Como esses materiais de grafite ou principalmente grafite, né? Porque é uma pintura rupestre, digamos que era uma espécie de grafite na época, né? Podem servir para conservar o pensamento que nós temos hoje, para que as pessoas tenham ideia disso alguns anos à frente, né? Daqui a 10, 15, 20, 30, 100, 200 anos. Então, é isso, né? Essa aqui acho que eu não vou nem precisar ficar lendo as outras alternativas, porque essa tá muito tranquila. Quinta questão. Essa questão, apesar de ser um pouquinho maior, eu botei ela naquela primeira atividade para vocês dissertarem sobre isso, né? E eu transformei ela numa questão objetiva. Então, eu não vou nem ler muito enunciado para não ficar muito grande, porque o vídeo já tá ficando aqui, já estamos aqui com 14 minutos, né? Eu quero tentar fechar em 20 alguma coisa. Então vamos aqui lá para o que a questão está pedindo. A arte deve provocar emoções e mexer com o nosso emocional, para que seja mais impactante possível. Desse modo, letra A arte não precisa, olha a palavrinha que eu já disse para vocês terem cuidado.
Olha ela aqui. A arte não precisa provocar sensações para que seja relevante para as pessoas. Precisa sim, óbvio. A arte deve se preocupar apenas com a sua estética, levando em conta que as pessoas só irão reparar na beleza. Nada disso. Às vezes tem umas artes tão estrambólicas que a gente repara mesmo sem querer. A arte deve sempre levar em consideração as sensações que serão transmitidas por elas. Perfeito. Letra C. Letra D. A arte está mais interessada nos aspectos econômicos do que na sua relevância. Normalmente não. Às vezes pode até ser que sim, mas a arte verdadeira não. Não importa o que a arte queira transmitir, desde que esteja de acordo com a visão do autor. Não, às vezes a visão do autor é uma coisa e o que ele transmite é outra totalmente diferente. Leonardo da Vinci não sabia que atravessaria tantos séculos com a obra da Mona Lisa quando ele a fez, não é? Vamos à frente então, em frente. Essa aqui estava muito tranquila, eu acho que eu nem... Eu acho que eu usei alguns sinônimos aqui para alterar alguma coisinha, mudei também a questão da resposta de lugar, mas isso não tinha nem o que discutir. Essa imagem já é muito sugestiva. Você olhou essa imagem aqui, olha aqui, uma pessoa falando no telefone, uma moça sentada na cadeira, um cara peladão, outro cara aqui com aparentemente um celular, um astronauta e uma foca. Nada mais justo do que estar falando sobre diversidade. E como se está numa cidade, né, você está vendo o telefone, a rua pavimentada, diversidade urbana. Era só procurar a alternativa que falava sobre diversidade urbana e partir para o abraço. Vamos lá. Letra A. Uso dos espaços com algumas pessoas. Uso dos espaços e que apenas algumas pessoas têm acesso. Não, tá mostrando coisa aí que todo mundo tá tendo acesso, né? Um orelhão. Letra B. Delimitação de fronteiras geográficas existentes no espaço urbano. Não, né? Não tá delimitando nada. Aí tá mais para desdemilitar. Eita, acho que nem existe essa palavra. Acabei de inventar uma palavra nova, né? Mas para acabar com essa delimitação, né? Gente, e essa palavra, esse erro vai ficar, viu? Porque o vídeo é sem cortes. Tô sem tempo de editar nada. Letra D. Exploração da diversidade urbana. Marca D de Deus e vai para abraço. Molezinha essa. Letra E. Engajamento com a tecnologia na vida urbana. Faria até sentido, né? Se todos estivessem engajados com a tecnologia. Mas a foca e o cara peladão, nada a ver, né? Sétima questão. Eu vou até direto pro comando da questão para não ficar demorando tanto. Vamos ver aqui onde é que está o comando. Nossa matéria-prima. O comando tem que ler essa questão praticamente toda, porque essa questão é uma questão adaptada, né? É uma questão que ela foi acho que é da Funivesp essa questão, se eu não me engano, e eu adaptei, troquei algumas coisinhas para ficar mais voltada para nossa realidade. Como a gente já está quase estourando aqui o tempo, e essa questão aqui é mais para vocês pensarem mesmo, depois vocês dão uma revisadinha nela lá e vejam que não é tão difícil, você só precisa fazer uma boa leitura, porque essa questão, do ponto de vista teórico, ela trata muito da reflexão de como as coisas devem se adaptar, né? De como a gente deve estar sempre aberto para essas mudanças. Então, assim, só um resumo aqui para a gente não demorar muito nessa questão, porque ela é bem grande, mas aqui a letra que melhor se encaixava para ela era a alternativa C. Devemos lembrar que a renovação do suporte nas artes visuais deve ser feita por todos, porque a arte em si está procurando se aperfeiçoar ao nosso contexto de vida. É isso que eu estou falando para vocês, é essa adaptação. Por exemplo, imagine vocês, no período romano, né, tinha aqueles coliseu cheio de luta, cheio de sangue. Para aquela época, aquilo era arte. Hoje a gente considera a arte uma coisa mais lúdica, uma música, um espetáculo teatral. Então essa adaptação está sendo tratada nas artes visuais. Então é nisso que essa questão está focada. Vamos à frente, né?
8. A 8 também foi uma questão adaptada. Essa questão é acho que também é da FUVESP ou é do Enem. Não tenho certeza aqui no momento. Mas é um dos dois. E assim, quando vocês depois deram uma lidazinha, porque a gente está estourando no tempo aqui, vocês derem uma lidazinha, aí vocês vão chegar à conclusão de que a alternativa que mais se encaixava nesse contexto era a alternativa B. Para mim apareceu aqui como a B, né? Para vocês lá era outra alternativa. Como o corpo tem sido visto, pensado e transformado na dança através dos tempos. Eu vou até dar uma lida aqui, eu acho que dá tempo. Na linguagem da dança, encontramos diversas modalidades completamente diferentes, mas que utilizam o mesmo suporte, o corpo. Não é só do balé que fazemos arte com o corpo, dançamos e sim com movimentos dele, com ou sem coreografia. Não podemos dançar e nos expressar por meio da dança com os pés. Nós podemos dançar e nos expressar por meio da dança dos pés à cabeça, analisando todo esse processo de vivência e de múltipla possibilidade de criação no corpo da dança. Sobretudo a ruptura, podemos compreender. Aí chegamos à conclusão que a melhor era B, né? Como o corpo tem sido visto, pensado e transformado na dança através dos tempos. Ou seja, acabou-se com aquela visão que só pessoas magrinhas, em forma, poderiam ser bons dançarinos, né? Hoje não, né? Tem uma gama de pessoas que dançam, estão acima do peso, outros estão até muito abaixo do peso, então essa visão de como o corpo é visto tem influenciado muito nisso, né? Próxima questão. Essa questão é uma questão bem polêmica, mas tranquila de responder. Falava simplesmente, a imagem já é bem sugestiva, né? Tampando aqui os olhos do cara e tampando a boca do cara. E isso é o quê? Censura, né? Então, antes de ler o texto, eu já sabia que se tratava de censura. Então, vamos aqui, ó. Durante a ditadura militar no Brasil, no golpe de 1964, que foi conhecido posteriormente como ditadura militar, né? Muitos artistas foram perseguidos e impedidos de mostrar suas obras. Toda a produção artística deles deveria antes passar por um conselho lá, onde eles iam ver, né? E dizer se estava de acordo com os desejos do governo. Tinha até uma página no nosso livro que tem uma música lá que fala assim, acho que é Beba desse cálice, se eu não me engano a frase é assim. Aí eles corrigiram e colocaram cálice, dizendo assim, calha a boca, fazendo referência ao cálice, que é uma taça de beber, né? Então assim, ó, nessas alternativas era só ler e encontrar, assim, tava muito dado. A questão era só ler, que as alternativas eram um pouco cansativas porque eram um pouquinho longas, mas consistia em quê? Na tentativa dos artistas burlar a ditadura, né? Eles mudavam a letra das músicas, parafraseavam alguma coisa, botavam um sinônimo ali que não tinha nada a ver, mas usando muito de ironia durante toda a sua música, né? Então aqui, na tentativa do artista burlar a ditadura. Se observarmos bem, as duas obras fazem parte do mesmo trabalho. E, assim, essa aqui vai só falar das obras, mas não tem nada a ver não. Então, era só uma questão de ler mesmo, de interpretação. A questão número 10 é uma questão assim, praticamente que eu botei para só vocês usarem a cabeça um pouquinho, desenvolver o raciocínio de vocês. Por exemplo, pantomima, né? Como vocês tinham um livro, dava para vocês saber de cabeça o que é, né? Mas se você não tivesse, ficava um pouco mais difícil. Mas tinha improvisação, grafite reverso e arte efêmera, que era muito fácil, né? Então, ó, primeiro parêntese, né? É um método de criação de imagens temporárias ou semi-permanentes em padrões de superfícies. Essa aqui é a arte efêmera, porque é aquela arte que não dura, ela acaba rapidinho. Então começamos com o número 4, né? A única que começava com 4 era a letra C. Então 4, 3, 1, 2. E com isso, gente, finalizamos essa resolução. Espero que tenha ficado claro para vocês. E assim, gente, vai vir próximas aulas, né? Eu vou conseguir produzir uma coisa melhor, um conteúdo melhor para vocês. É porque realmente não deu tempo de maneira alguma, com tanto quiz, com nota para passar. Mas assim, eu sei que isso não é culpa de vocês, né? Então, ó, vocês podem ver o horário da gravação dessa aula aí, ó, 12h20 da noite. Eu vou postar amanhã de manhã. Ainda vou ter que botar alguma coisa, por isso que eu disse que não vou nem editar. E tá puxado para mim, mas eu sei também tá puxado para vocês. Então fiquem firmes que isso tudo vai passar e nos próximos eu garanto mais qualidade, tá?
Então, até a próxima, gente. Tchauzinho.